Estamos de volta aqui com o Gazeta Entrevista. Conosco o deputado federal Flaviano Melo, do MDB. Deputado que já foi governador, já foi senador, já foi prefeito, agora como deputado. E eu quero começar, deputado, falando dessa sua experiência política, porque ao longo desse período de pré-campanha, nós temos observado muita turbulência, muita fofoca, um certo amadorismo político, e não digo só do lado da oposição, não, de ambos os lados. Falta um pouco dessa serenidade, dessa experiência, dessa maturidade política para entender e para colocar as coisas nos seus devidos lugares. E como é que o senhor vê esse papel que naturalmente lhe cabe nesse momento? Ô, Rogério, boa noite para você, para todos os telespectadores. Eu realmente estou completando 35 anos que eu faço política. Da turma que está aí, eu sou um dos mais antigos, se não for o mais antigo que tem mandato. E são momentos diferentes. Eu estou me recordando aqui, quando eu disputei o governo, em 1986, existiam dois partidos, basicamente. O PT, que era bem pequeno, tinham dois partidos. E você acertava um partido e o adversário acertava o dele. Então, você trabalhar dentro do seu partido é mais fácil. É muito mais fácil. Hoje tem mais de 30. Né? Agora são alianças. Então, é natural que haja turbulência, tanto do lado do governo como do lado da oposição. Porque cada partido tem os seus ideais, cada partido tem os seus interesses, tem os seus candidatos e cada um puxa a brasa para sua sardinha. Então, cabe a gente tentar acalmar, apaziguar, botar as coisas no lugar, preparar nesse momento de pré-campanha, para quando chegar na campanha, entrar com o mais unido possível. Totalmente unido é impossível. Numa aliança com 10, 12, 15 partidos, você está todo mundo falando a mesma língua, é difícil. Mas se 90% estiver falando a mesma língua, já é uma grande vantagem. Bem, e aproveitando, acho que esse momento vem a calhar porque foi lançado ontem, né, no café da manhã, essa cartilha aqui, o resgate dos valores da família. E tem aqui na capa o pré-candidato do MDB ao Senado, Márcio Bittar. Márcio Bittar, como todo mundo que acompanha a política sabe, foi personagem de uma dessas situações, né, dentro da oposição, de desavença, de descontentamento. Agora parece que a coisa está mais tranquila. Então, essa cartilha, deputado, ela traz aqui uma série de pontos que são contrários à política que o PT defende. Isso é para, digamos assim, colocar mais em evidência a candidatura do Márcio? Olha, é claro que nós estamos disputando 2 vagas para o Senado nessa eleição. E um dos candidatos da oposição é o Márcio Bittar, que é o candidato do meu partido, do PMDB. É evidente que nós todos do PMDB estamos junto com o Sérgio Petecão, que é do PSD, que é da nossa chapa. Agora, cabe a nós fazer a divulgação do nosso candidato. Ele tem aí essa cartilha, ele apresentou ao partido dele, ao MDB, e o MDB vai tratar de ajudá-lo a divulgar isso, entendeu? É claro, mas ao divulgar isso, nós estamos trabalhando o nome dele, mas sempre junto vem o nome do senador Petecão. Também foi noticiado de que o Márcio estaria querendo uma carta compromisso do MDB, no sentido de apoiá-lo. Ainda tem alguma dissidência interna com relação ao nome dele? Não, absolutamente. Veja bem, eu sou o presidente do partido e isso nunca foi tratado comigo. Carta compromisso nenhum. O Márcio, quando veio, o Márcio veio para o partido e foi aceito pela unanimidade dos seus membros, principalmente dos diretorianos, de quem tem mandato e da executiva estadual do partido. Então, absolutamente, essa carta compromisso que você está falando para mim é novidade. A imprensa noticia, tem que perguntar para quem dirige o partido, a figura do deputado. Agora, deputado, uma notícia que eu acho que passou até despercebida, deveria ter sido dada mais ênfase, foi aquela medida do Supremo Tribunal Federal que arquivou o famoso processo da conta Flávio Nogueira, que durante décadas bateram nisso e envolveram o seu nome nessa questão e pairavam uma suspeita, e agora vem essa decisão do STF arquivando essa denúncia e
acho que quase 30 anos depois, e agora pouco se falou nisso. Pois é, deixa eu te dizer o que é que acontece. Eu estava torcendo, pedindo a Deus que o Supremo julgasse isso, porque em julho agora prescreveria. E se prescrevesse, ficava a mancha para o resto da minha vida. Graças a Deus, o ministro Celso Mello, o decano daquele tribunal, considerado o maior jurista que lá dentro existe, fez uma sentença de 30 páginas me absolvendo. E tem coisas aqui fantásticas que lavam minha alma. Quando ele fala, eu vou ler só um trechozinho aqui, quando ele diz que a acusação penal em referência acha-se consubstanciada em peça juridicamente inidônea, processualmente imperfeita e tecnicamente inepta. Veja só, eu acredito que quem apresentou essa denúncia e quem recebeu deve ter ficado com vergonha depois que lê isso. Porque realmente isso é muito pesado. E no final ele diz que, sendo assim, considerados precedentes os ora referidos, concedo de ofício ordem de habeas corpus para determinar, em consequência por ausência de justa causa, a extinção desse procedimento penal instaurado contra Flávio Batista de Mello. Veja bem, ele não levou nem para o plenário, nem para a turma. Ele puxou para ele e matou a história. Tanta injustiça fazia esse processo. Mas é bom, a gente tem que sempre dizer, a justiça tarda, mas não falha. Nesse momento, fala-se na questão do foro privilegiado. Inclusive, o STF, essa semana, já iniciou esse processo de retirada da prerrogativa. Como é que o senhor vê esse tema? Olha, eu acho perfeito retirar. Não tem necessidade. O STF deixou o seguinte, quem tem crime cometido durante o mandato, no mandato que ele está, tem um foro privilegiado. Isso é uma questão de respeito à autoridade. Agora, o que eu não concordo é que essa decisão tenha sido do Judiciário, porque está interferindo no Poder Legislativo. Nós, lá no Congresso, é que tínhamos que ter votado isso. Mas tem projetos nesse sentido lá no Congresso que não avançam, deputado. Veja bem, os processos, tanto no Judiciário como no Legislativo, são lentos. E no Legislativo tem a Câmara e tem o Senado. Então, não é correndo, como todo mundo está acostumado com as ações do Executivo. É um processo lento, tem comissões, tem uma série de entraves que demora. E eu acho que iria ser votado. Já foi aprovado numa das casas, iria ser votado na outra. Mas foi tomada a decisão, tudo bem. Para mim, eu não tenho nada contra. Eu acho que é bom. É bom porque para a conversa contra esse foro privilegiado. Deputado, o senhor tem sido o parlamentar que mais conseguiu liberar emendas para o Estado do Acre. Fazendo um balanço de todos os seus mandatos parlamentares, essa verba que vem, a verba federal, hoje é a salvação dos municípios, porque estão inviabilizados. É verdade, é verdade. Veja bem, se os municípios não tiverem emendas parlamentares, eles não fazem absolutamente nada. Porque o que eles recebem de fundo de participação, eles gastam na sua manutenção. É folha de pagamento e na manutenção normal da máquina. Então, o investimento acontece com os recursos extra orçamentários. Então, normalmente são dessas emendas. Só um exemplo, a administração do prefeito Wagner Salles, lá em Cruzeiro do Sul, que foi uma administração muito boa, basicamente, quem garantiu foram as minhas emendas. Eu botei para Cruzeiro do Sul mais de 24 milhões de emendas no período que ele era prefeito. Então ele pôde trabalhar. Não esqueça que Cruzeiro do Sul é a segunda maior cidade do estado. E as outras todas, no total, eu já fiz 169 milhões de emendas para o estado, de recursos para aqui. Isso daria para construir, eu fiz a conta aqui com você rapidamente, 200 e poucas mil casas. É muita não coisa. É um dinheiro suficiente, quer dizer, é uma ajuda substancial para os municípios. Depois que passaram a ser impositivas as emendas,
mesmo assim, houve contingenciamento? Adiantou alguma coisa? Adiantou, sim. O contingenciamento, quando acontece, ele é geral, é no orçamento da União e atinge, logicamente, as emendas parlamentares. Mas são valores, a liberação são valores que ajudam muito. Ajudam muito. Essa semana, o governo do Acre está tentando reverter algumas questões relativas à liberação de recursos federais, né? A bancada parlamentar colocou emendas e essas emendas não foram aproveitadas. O que é que o senhor pensa disso? O senhor já foi governador. O que é que faltou para que esse dinheiro chegasse? Bom, primeiro que quando eu fui governador, não tinha nada disso. As emendas ao orçamento da União vieram depois da Constituinte. Sim. Entendeu? E eu já não era mais governador. Então não tive nem a primeira vez que fui prefeito, nem o governador. Hoje era até mais fácil, né? Não, era mais fácil nada. Eu digo, hoje seria até mais fácil. A gente tinha que viver com o dinheiro que a gente... Pois é. Hoje os estados contam com... Agora, o governador ajudava muito os municípios. Eu tanto recebi ajuda do Nabor quando eu fui prefeito, como eu ajudei os prefeitos na minha administração de governador. Todos os prefeitos, todos os municípios. Eu me lembro que eu deixei patrulha com praticamente todos os municípios. Os grandes todos tinham patrulha mecanizada, dada pelo governo do estado para ele trabalhar nos ramais. E nós dávamos óleo diesel. Enfim, a gente ajudava os municípios. Agora, o que me consta é o seguinte, tem que haver, os projetos têm que ser feitos, a prefeitura não pode estar inadimplente, nem o governo do estado. Tem que haver uma interação entre o órgão que está recebendo e o órgão que está cedendo. Ou seja, o governo federal, os ministérios que analisam os projetos, e aqui quem está recebendo, os municípios e o estado. Se não acontece isso, fica difícil. Deputado, em relação às eleições, nós estamos nessa fase de pré-campanha e conversas em relação a coligações. E o PMDB tem, na proporcional, candidatos muito fortes, tanto a deputado estadual como a deputado federal. Isso está meio que afugentando os partidos. Como é que vai ser para resolver isso? Olha, os interesses, como eu disse antes, cada partido tem os seus. Agora, cabe ao candidato a governador administrar isso. Veja bem, os interesses de todos os partidos, o candidato a governador é quem tem que administrar isso. E tem hora que tem que bater na mesa mesmo. Olha, vamos resolver isso por aqui. Não adianta querer atender todo mundo, que não dá. Você vai querer perder o apoio dos candidatos a deputado do PMDB porque não faz uma aliança? Eu acredito que não. Então, eu acho que as coisas vão se resolver, ainda tem tempo, vão se resolver e vão se fazer as alianças proporcionais que seja bom para todo mundo. E com relação à disputa majoritária, como é que o senhor avalia, depois de já ter concorrido tantas vezes, a eleição desse ano? Olha, a eleição aqui no Acre sempre foi muito dividida. Raramente teve uma vitória esmagadora, vamos dizer. Raramente teve isso. Então, esses entendimentos que estão havendo das alianças, ele é fundamental. Agora, também, o governo, o lado do governo, vai pagar dessa eleição pelo desgaste do poder. O desgaste de 20 anos de poder, de quanta coisa não foi feita e quanta coisa foi feita errada. Isso vai pesar. Eu tive essa semana lá para o lado de Chapuri, Brasileia, aqui no Vale do Acre, é a fábrica de taco que fizeram fechada, a fábrica de camisinha fechada, a fábrica de ave fechada, é aqui o peixe fechado, quer dizer, o governo intervindo na economia erradamente e incompetentemente. Então, você vê, são coisas marcantes. Então, esse desgaste do governo, evidente que ele vai ter, e o seu candidato vai sofrer. O seu candidato está saindo de Rio Branco, e Rio Branco está uma cidade que parece ser bombardeada. Eu, inclusive, para ir para a minha casa, eu me atrasei para chegar aqui porque tem buraco demais. E a gente pede, a gente conversa, a cidade ficou totalmente esburacada. E do lado da oposição, o senhor pontuou aí pontos negativos, né? Citou pontos negativos. E do lado da oposição? Não, do lado da oposição é só se entender. Se você se entende, o nosso candidato com um bom programa, com uma boa proposta de governo, evidente que tem que aproveitar essas falhas que o governo deixou ao longo de 20 anos.
Conversei aqui com o deputado federal Flaviano Melo, do MDB. Deputado, obrigado pela vinda. Obrigado a você. Valeu. Vamos para o intervalo comercial, daqui a pouco voltamos com o Gazeta Entrevista. Até já.